Partimos do centro de Bento Gonçalves e mergulhamos na essência da Serra Gaúcha. Casas centenárias, paisagens emocionantes e histórias que atravessam gerações. Você sentirá o sabor autêntico, forte e inesquecível do Caminhos de Pedra pelas lentes das nossas câmeras frontal e laterais. Prepare-se porque a viagem já começou. Boas-vindas para mais um passeio pelas belezas e histórias do Rio Grande do Sul. Estamos no centro de Bento Gonçalves, no coração da Serra Gaúcha. Neste primeiro momento, passearemos por algumas charmosas ruas da capital brasileira do vinho, com sua arquitetura que emoldura a paisagem urbana, um prenúncio da beleza que nos aguarda. Além disso, muitas destas construções ainda carregam a influência italiana com suas linhas simples e robustas, lembrando a solidez e a união das famílias que as ergueram. Passear por suas ruas, mesmo pela região central, é como encontrar a própria cidade nos contando um pouco da sua trajetória. Bento Gonçalves abriga várias rotas turísticas encantadoras. Entre elas destacam-se a Rota das Cantinas Históricas, o Vale do Rio das Antas, a Rota Rural Encantos de Olália, o tradicional Passeio de Maria Fumaça e, claro, o fascinante Vale dos Vinhedos, cujo trajeto completo você pode conferir na playlist que deixamos na descrição. Hoje, no entanto, nossa viagem é pela Rota Caminhos de Pedra, um roteiro repleto de história, arquitetura e tradições herdadas da imigração italiana. Preparamos um mapa animado para conhecermos o percurso completo. Vamos conferir? Partiremos do centro de Bento Gonçalves e pela RS 444 chegaremos ao Caminhos de Pedra num total de 18 quilômetros de muita história e belezas, por esta que é considerada uma das mais importantes rotas turísticas da região. Para tornar essa imersão ainda mais especial, convidamos você a conhecer toda a jornada Santa Catarina e Rio Grande do Sul que preparamos com carinho, começando em nossa casa, em Indaial, no Vale Europeu Catarinense, até chegarmos na Serra Gaúcha. E não vamos parar por aqui, o link da playlist está na descrição. E se você está chegando agora, muito prazer, somos Denise e Brito e nosso propósito é mostrar a essência da região sul do Brasil, compartilhando suas paisagens inspiradoras e histórias marcantes, sempre de forma genuína, sem indicações comerciais, apenas com desejo sincero de te levar junto nesta experiência. Queremos que tu se sinta parte da viagem, por isso cada percurso é registrado em alta definição para que a sensação de estar conosco seja a mais real possível. Bento Gonçalves é um dos principais polos turísticos da Serra Gaúcha e tem sua origem ligada à chegada dos imigrantes italianos no final do século XIX. Essas famílias vieram ao Brasil em busca de melhores condições de vida,
e encontraram na região um lugar propício para o trabalho agrícola e o desenvolvimento de novas comunidades. A cidade cresceu com base no esforço desses imigrantes que trouxeram técnicas de cultivo, costumes e uma forte tradição cultural que permanece até hoje. Estamos a uma distância de 109 quilômetros da capital Porto Alegre e a cidade possui limites com os municípios Veranópolis, Pinto Bandeira, Farroupilha, Garibaldi, Santa Teresa, Monte Belo do Sul e Cotiporã. Tivemos a oportunidade de conhecer algumas de suas vizinhas e tu poderás conferir esses passeios no link da nossa jornada Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como dissemos, está na descrição deste vídeo. Estamos a uma altitude de 690 metros acima do nível do mar. Em 2024, contava com pouco mais de 142 mil bento-gonçalvenses, como são chamados seus moradores, que fazem a história desta incrível cidade acontecer a cada dia. A produção de vinho e espumantes é tão relevante por aqui que Bento Gonçalves foi a primeira região no Brasil a receber a DO para vinhos. DO é a sigla para a denominação de origem, uma certificação dada a vinhos produzidos em uma região específica. É uma das duas modalidades de indicação geográfica dos vinhos brasileiros. A outra é a indicação de procedência, a IP, que também garante a qualidade dos produtos locais. O turismo na cidade está diretamente ligado ao enoturismo, com diversas rotas, como já citamos. Além do vinho, a imigração italiana deixou uma forte influência na arquitetura, no dialeto local, festas típicas, gastronomia e, além disso, a cidade oferece belos cenários naturais. A história de Bento Gonçalves começou quando, no final do século XIX, a Itália enfrentava dificuldades econômicas e sociais, o que levou muitos italianos a buscarem novas oportunidades em outras partes do mundo. O governo brasileiro, por sua vez, incentivava a imigração europeia para povoar e desenvolver as regiões sul do Brasil. Os imigrantes italianos enfrentaram uma longa e difícil jornada até chegarem ao Rio Grande do Sul. Muitos viajaram em navios precários, enfrentando condições adversas e a saudade de sua terra natal. A região de Bento Gonçalves foi colonizada em 1870, quando criaram uma colônia e deram o nome de Colônia Dona Isabel, em homenagem à Princesa Isabel. Antes disso, a região era conhecida como Cruzinha, devido a uma cruz rústica que foi encontrada no local. E a partir de 1875, 5 anos depois, a região começou a receber um grande fluxo de imigrantes, principalmente da região do Vêneto. Ao chegarem à colônia Dona Isabel, enfrentaram mais desafios como a adaptação ao clima, a construção de suas casas e o cultivo da terra. Apesar das dificuldades, eles trabalharam muito e transformaram a região em um próspero centro agrícola e foram os responsáveis por moldar a cultura e a economia da cidade, especialmente através da vitivinicultura.
A colônia Dona Isabel, que era um distrito de Montenegro, em 11 de outubro de 1890 se emancipou, passando à condição de município de Bento Gonçalves, em homenagem a Bento Gonçalves da Silva, um militar brasileiro e um dos líderes da Revolução Farroupilha, um movimento que ocorreu entre 1835 e 1845, que teve um grande impacto na história do Rio Grande do Sul, marcando a identidade política e cultural da região. Mas Bento Gonçalves não é só vitivinicultura e turismo, ela é também um dos maiores polos moveleiros do Brasil, produzindo móveis de alta qualidade para exportação. A cidade abriga importantes feiras do setor, como a Móvel Sul Brasil, que é a maior feira de móveis da América Latina, e a FIMA Brasil, que é a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis, voltada para negócios. E tem mais, Bento Gonçalves preserva suas tradições italianas por meio de festividades e eventos, como a Fenavinho, que é a festa nacional do vinho e que ocorre juntamente com a Expo Bento, uma feira comercial e industrial que movimenta a economia da cidade. Além da Bento em Vindima, que é um festival que ocorre na época da colheita da uva, com a tradicional Pisa das Uvas e atrações culturais. Agora seguimos pela RS 444 em direção à Estrada Barracão. Logo mais, estaremos na Rota Caminhos de Pedra, um verdadeiro patrimônio histórico e cultural que preserva com fidelidade a memória da imigração italiana na região. Prepare-se para um percurso que nos transportará ao passado, revelando construções, hábitos e tradições que atravessaram gerações.
Logo adiante, a Estrada Barracão passa à condição de rodovia intermunicipal. É a RS 855 que liga Bento Gonçalves a Pinto Bandeira. Recentemente visitamos a cidade e este conteúdo também está disponível na playlist, incluindo imagens da Cascata dos Amores, que pertence a Pinto Bandeira e compõe a paisagem espetacular deste percurso. Vale a pena conferir. Chegamos à Rota Caminhos de Pedra. Este é um verdadeiro portal para o passado, onde a história da imigração italiana se mistura à paisagem exuberante da Serra Gaúcha. Um testemunho vivo de uma cultura resiliente que permanece pulsando através da arquitetura, dos costumes e da própria forma de viver. A Rota Caminhos de Pedra foi oficialmente criada em 1992, com o objetivo de resgatar e valorizar o legado dos imigrantes italianos que chegaram à região a partir de 1875. No entanto, os caminhos que agora percorremos de carro já existiam bem antes disso. Eram usados por carroças, cavalos e trabalhadores que transportavam produtos, ferramentas e sonhos entre as propriedades do interior. À nossa esquerda está a singela Igreja Santo Antoninho, construída por imigrantes italianos no início do século passado. Ela é um símbolo da fé e da tradição da comunidade local. Cercada por vinhedos e paisagens rurais, essa pequena capela se integra com harmonia ao cenário histórico da região. O nome Caminhos de Pedra não é simbólico por acaso. Aqui ainda encontramos edificações erguidas com blocos de basalto extraídos da própria região e assentado artesanalmente. Construções sólidas que resistem às gerações. Muitas dessas casas que aqui encontramos ainda são moradias. Outras foram adaptadas para receber visitantes com produtos típicos, gastronomia local e experiências culturais que ajudam a manter viva a memória dos primeiros colonos. Ao longo de todo o percurso, as nossas câmeras laterais estão registrando as casas, as paisagens e os restaurantes pelo Caminhos de Pedra. Portanto, não perca esses detalhes incríveis que vamos te mostrar no final do passeio, para que tenha uma experiência visual completa. Esta placa à frente indica a entrada em uma área carregada de história e tradição, aqui no Caminhos de Pedra. As comunidades de São Miguel e São Pedro são pilares deste roteiro cultural.
São Pedro é considerada o coração do Caminhos de Pedra. Foi ali que começaram os primeiros esforços para a preservação com o restauro das casas de pedra que hoje encantam os visitantes. Até hoje, a comunidade mantém viva as tradições italianas como o dialeto talian, a gastronomia típica e as festas locais. A comunidade abriga cantinas, restaurantes e a sede da Associação Caminhos de Pedra, sendo um dos pontos mais importantes do trajeto. Ao lado, a comunidade de São Miguel, que preserva o modo de vida rural dos descendentes de imigrantes italianos. Pequenas propriedades dessas famílias mantêm viva a produção artesanal e a hospitalidade típica da região. Embora mais discreta, São Miguel também contribui para a riqueza cultural do caminho, oferecendo ao visitante uma experiência autêntica e acolhedora. Ao cruzarmos esse trecho, temos a chance de vivenciar não apenas um trajeto, mas uma herança viva de trabalho, fé e tradição. A ligação dos imigrantes com a pedra basáltica foi essencial para a formação da identidade da região. Com ela ergueram moradias, moinhos, armazéns e capelas. O basalto, embora duro e resistente, era moldado artesanalmente pelos imigrantes com ferramentas simples e muita habilidade. Cada pedra dessas construções foi talhada à mão, refletindo o esforço e a tradição de um povo que transformou a rocha bruta em história viva. Imaginemos a cena: homens e mulheres moldando a pedra com as próprias mãos, construindo estruturas duráveis que se tornariam símbolo de força, fé e permanência. Durante o trajeto, passamos por diversos pontos que mesclam tradição com acolhimento. À nossa esquerda, por exemplo, está sendo construído o primeiro parque do Brasil totalmente adaptado para pessoas com deficiência e idosos. Mais um passo importante de inclusão nesta rota histórica. Originalmente, o Caminhos de Pedra era apenas uma rota rural interligando comunidades vizinhas. Com o tempo, o valor histórico e arquitetônico dessas construções começou a chamar a atenção de estudiosos, moradores e visitantes. As casas de pedras, com suas histórias familiares e modo de vida preservados, despertaram o interesse de quem buscava um contato autêntico com o passado. Foi assim, de forma natural e gradual, que o Caminhos de Pedra se consolidou como destino turístico, não por grandes investimentos ou atrações comerciais, mas pelo reconhecimento do valor cultural e humano que essa rota representa. Mesmo para quem percorre a estrada rapidamente, é fácil perceber que este caminho é muito mais que um ponto turístico. Ele é uma homenagem permanente à coragem, à fé e ao esforço dos imigrantes italianos. Eles chegaram com pouco, enfrentaram a dureza da terra e a saudade do país de origem, mas deixaram um legado duradouro. Esse legado está presente em cada pedra sentada, em cada produto artesanal, no modo de falar e no modo de viver que ainda ecoa pelas colinas da serra. Chegamos à Pedra do Sol e olha que interessante, quando o sol se põe, seus raios tocam a rocha de forma quase mágica, criando um espetáculo que convida à contemplação, um convite para um momento de pausa e conexão com a beleza do caminho.
À direita está o Parque Internacional das Esculturas Domadores de Pedra. É um espaço ao ar livre que reúne esculturas de artistas de diversas partes do mundo. As obras feitas principalmente em pedra são integradas à natureza, oferecendo uma experiência única de arte e reflexão. O nome, Domadores de Pedra, faz referência à habilidade dos artistas em transformar a pedra bruta em formas expressivas, criando um ambiente que convida os visitantes a explorar e se conectar com a arte contemporânea em meio a uma paisagem deslumbrante. Assim que deixamos o centro de Bento Gonçalves e ingressamos na rota turística, sentimos uma mudança sutil no ambiente. É como se o tempo desacelerasse. As construções, o relevo, tudo parece carregar memórias que resistiram ao tempo.
Atravessamos o limite entre os municípios de Bento Gonçalves e Farroupilha. Aliás, seguindo em frente, este caminho nos leva ao Santuário Nossa Senhora de Caravaggio e temos este passeio incrível disponível na playlist. Como pode ver, ela está repleta de conteúdos inéditos e super especiais sobre o querido estado gaúcho. Mais uma vez, te convido a participar dessa jornada de descobertas, explorando tanto a bela e Santa Catarina quanto o apaixonante Rio Grande do Sul. Está fácil, é só acessar o link na descrição, se acomodar e viajar conosco por este encantador sul do Brasil. Estamos nos aproximando do final deste passeio pelo Caminhos de Pedra, mas na verdade não é um fim, é o início de uma nova percepção sobre o tempo, a memória e a beleza que resiste. Tudo começou lá, em Bento Gonçalves. Ao longo do percurso, atravessamos comunidades como São Pedro e São Miguel, onde o passado ainda vive. Cada igreja, cada canto, cada pedra parece nos contar histórias de resistência e resiliência. Seguimos por este caminho com os olhos atentos ao que se revela em cada detalhe. Ao passarmos pela Pedra do Sol, um convite à contemplação. Por estes e tantos outros motivos, ao final deste passeio, convidamos você a olhar com mais atenção para o que nos rodeia. As imagens que vamos apresentar ao final do vídeo não são apenas registros, são fragmentos de uma vida que se faz no campo, nos gestos simples, nas tradições que nunca se perderam. Se este caminho também tocou você, siga conosco, ainda há muitos destinos a explorar, muitas histórias a descobrir. E em cada viagem, sempre há algo a aprender sobre quem fomos, quem somos e para onde queremos ir. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve.